expectativa, sonhando ainda mais do que eu sonhava quando eu era adolescente. E eu super recomendo para as amigas que vão nos assistir, que estão chegando aos 40, já passaram do 40, criem expectativas sobre o futuro de vocês. Ah, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu conheço pouco da sua história e eu gostaria, mas eu sei muito que você é muito família, né? Que você fala muito sobre família, né? Sobre o sustento do lar, sobre uma casa organizada, sobre uma casa estruturada, sobre os pilares dessa família. Nós vamos chegar ainda no momento da sua família de hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua família lá atrás. Como que você foi criada? Você teve essa estrutura de familiar, essa estrutura de família, da mesma forma que você está desenvolvendo ela para os seus filhos? Não. Eu tive uma família muito amorosa, eu tive os meus avós que me criaram, né? Meu avô era uma pessoa muito especial, a minha avó é uma mulher muito forte, guerreira, cuidadora, provedora, ela era uma mulher e tanto. Mas né? Tá viva, vai fazer 90 anos esse ano. Mas eu não tive essa família comercial de margarina, né? Que é mãe, pai, assim. mãe, filhinha em casa. Eu fui filha de mãe solo, né? A minha mãe me teve aos 30 anos, há 40 anos atrás. Era um desafio, né? Uma mulher decidir dar prosseguimento numa gravidez e assumir aquela criança. E assim, eu não tive essa estrutura. E toda pessoa que é criada longe do pai, a minha mãe precisou sair para trabalhar, lógico que ela se fez presente na minha vida da melhor forma que ela pôde fazer, eu entendo, né? Que ela, dentro das batalhas dela ali, ela deu para mim o melhor que ela pôde dar. Mas essa falta que a gente tem da presença do pai, da mãe constante, né? Eu sempre falo, o filho, ele quer pai, ele quer mãe. Primeiro é a mãe, né? As primeiras fases ali, a mãe é a primeira ligação dele, mas o filho quer pai e mãe. O filho não quer os avós, ele quer os avós para serem aquelas pessoas divertidas, né? Aquelas pessoas que são aquele suporte ali, que são aquela parte alegre da vida. Mas o filho, ele sente segurança, ele tem essa estrutura na vivência com o pai e a mãe. E eu não tive isso na minha infância. E isso foi uma ferida na minha vida durante muitos anos que eu consegui superar só depois de tratar com psicólogo, psiquiatra e o maior médico dos médicos, né, que foi Jesus Cristo. Ele que curou o meu coração e minha vida. Amém. A fé sustenta. A fé que nos sustenta. Deixa eu te perguntar, você acha que o fato de ter sido criada por uma mãe solo, isso mudou a forma como enxergar uma família? Totalmente. Porque talvez quem tenha tido pai e mãe em casa não enxergue com a beleza que eu enxergo você ter um pai ou uma mãe dentro de casa. Presente ali. Porque quando você não tem esse ditado que a gente só dá valor quando perde. Quando perde. Quem quando nunca teve sabe o valor que é. Então isso, quando eu lembro direitinho, quando eu tinha uns 16 anos, se eu me emocionar, gente, vocês me perdoem, tá? Porque são coisas que mexem com a gente. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha um plano definido. Que eu ia ser mãe, de família, eu ia ter o meu marido dentro de casa e eu ia ter 2 filhos homens. E eu tive uma conversa com a minha avó, a minha avó sempre foi zeladora da igreja, a gente estava no quintal da igreja, na época eu era católica. E aí, eu tive uma conversa com a minha avó e a minha avó não, minha filha, você é muito nova, você é muito inteligente, você tem sonhos, você tem que realizar suas coisas. Porque a minha família é de mulheres muito fortes e às vezes eu até brigo comigo por causa de ser muito impulsiva e querer dominar tudo. As mulheres da minha família são muito dominadoras. Então elas sonhavam que eu fosse uma espécie de feminista. Eu ia construir o meu futuro com a força dos meus braços. Mas o meu sonho sempre foi seguir o plano de Deus, que é formar família. E isso era uma coisa intrínseca em mim. Então eu falei, vó, isso não combina comigo. Eu quero ser mãe, eu quero ser esposa e eu quero construir um lar. E Deus vai me dar um marido e 2 filhos homens. Amém. E eu tenho isso. Você conseguiu, você ganhou esse presente. Então foi uma oração, uma conversa que eu tive com a minha avó.
E assim, hoje eu olho para trás e eu falo, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor entregou nas minhas mãos aquilo que eu pedi. E ser cuidada é muito bom, né? É maravilhoso. Ser cuidada pelo Pai, né, divino, mas você também ser cuidada por um companheiro, né? Por um parceiro. Né? Você ter um porto seguro ali, né? Você construir um lar e saber assim, que você tá ali sendo... eu sou um ator da minha própria história, mas ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa que é protagonista junto comigo, né? É importante você ter uma relação de igualdade ali, mas aí admiração também. Sim. Isso para mim é essencial. Sim. Você acha que você carregou alguma coisa importante daquilo que você aprendeu e vivenciou com a sua mãe? O que você carrega até hoje, desse período? Menina, a minha mãe, depois que eu fui mãe, eu passei a enxergar minha mãe com olhos assim, eu olho para ela como se ela fosse uma heroína para mim. Uhum. Porque para suportar o processo que ela suportou, no tempo que ela suportou, eu imagino que ela precisou de uma força gigantesca, porque eu tenho 2 filhos e eles estão passando mal, para eu sair para o meu trabalho e deixar eles com o pai, é uma preocupação muito grande. É doloroso pra gente, pra mim é. E eu imagino como foi difícil ela me deixar na casa dos meus avós para sair para buscar o sustento. Assim, eu imagino a dor que ela passou. Ela me conta que ela me amamentava quando precisou me desmamar para poder trabalhar, porque ela passou no concurso público fora, era longe. Às vezes eu passava 2 meses sem ver ela. Então, assim, eu acho que para ela foi muito mais traumático do que para mim. Então, eu trago isso para mim, assim, da força que ela tinha. E o principal também, que ela não perdeu nem a alegria, e ela tem uma capacidade de amar, assim, gigantesca. A minha mãe é uma pessoa que perdoa, ela é uma pessoa que ama e ela é uma pessoa extremamente otimista. Por mais que ela tenha passado lutas, ela não perde o otimismo. Se você chegar para ela e falar assim, olha, eu tô com um projeto de entrevistar mulheres, transformar a vida de outras mulheres, ela chega para mim, você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude? O que eu posso fazer para te ajudar? Vai dar certo demais. Só vai que vai dar certo. Ela nunca puxa ninguém para trás. Você aprendeu isso com ela? Aprendi. Trouxe isso para sua vida? Trouxe. Eu acredito nas pessoas e eu sei que vai dar certo. Isso é bom. Ela é incrível. Eu sou apaixonada por ela. A gente vê nos seus olhos. A maneira como você fala dela. O brilho é diferente, né? A gente vê que você fala com muito amor, carinho, admiração. Você acha que de alguma forma você decidiu construir na sua casa algo que talvez você não tenha conseguido ter na sua infância? Com toda certeza, porque assim, e às vezes eu fui, tem os viés, né? Às vezes eu fui até equivocada na criação dos meus filhos, pelo fato de eu ter tido aquela falta. Então, no meu mais velho, por exemplo, eu falo que ele foi um viajante comigo, entrou num barquinho comigo da maternidade, sem saber onde que a gente ia chegar. Eu fui mãe aos 20, né? Bem nova. Bem nova. Fui mãe aos 20 e assim, sem experiência, sem conhecimento, né? Não tive uma família estruturada, então eu queria que tudo fosse muito perfeito. Então eu era muito rígida com ele, né? Ele era o meu sonho, então eu queria que fosse tudo muito perfeito. Tadinho, sofreu comigo, mas sobrevivemos, né? Sobreviveu. E ele é uma pessoa incrível, ele é um filho maravilhoso, obediente, carinhoso. Então, assim, pra mim foi uma realização, né? Essa questão da família. E além de ser um sonho, era algo que eu levava muito a sério. E talvez até nem com tanta leveza, porque eu queria fazer tanto dar certo que aquilo acabava pesando para mim. Mas hoje eu trago isso como experiências positivas, porque a gente vai aprendendo, né? E hoje o caçulinha tá colhendo os frutos dessa maturidade que foi chegando, né? É verdade. Acho que o segundo, ele sempre tem um ganho maior, né? Um ganho maior. E tem coisas que a gente fez no primeiro ali, que a gente aprendeu, que a gente não quer repetir no segundo. Já pedi perdão pro mais velho, já falei com ele, olha, se a mamãe fez alguma coisa que te machucou, que te ofendeu, assim, eu não nomeio, né, pra não trazer as feridas à tona. Mas eu falo, olha, você me perdoa, eu era inexperiente, eu fiz o melhor que eu pude. E eu tô daqui pra frente disposta a melhorar mais ainda, porque eu ainda sou sua mãe, né? O melhor que pode, gente. Mãe sempre pensa no melhor. Sempre pensa no melhor. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você chegou a fazer tratamentos, né? Psicólogo, médico, mas também com o maior dos médicos, o pai dos médicos, que é, né, Nosso Senhor. Você acha que essa fé, ela te ajudou a reconstruir e não trazer o peso do passado agora para o seu presente? Com toda certeza, porque eu falo assim, a gente está em construção, né?
você como médica, sabe? Quando você tem depressão, ansiedade, crise de pânico, você tá sempre ali, vigilante, cuidando da sua saúde mental, né? Então, constantemente eu oro ao Senhor, converso, busco os médicos, né? Os profissionais, porque a gente ora, mas tem que agir também. Eu sou totalmente a favor da dependência do Senhor, é dele que a gente depende, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? E assim, eu tive um período muito difícil na minha vida. Eu falo assim que os últimos 7 anos da minha vida, 8 anos da minha vida, foram anos de transformação. Eu creio, a Bíblia fala muito no azeite, né, que vai ser tirado da nossa vida para derramar sobre a vida das outras pessoas. Só que quando você está em um processo de transformação, de mudança, que o Senhor quer te usar para transformar a vida de pessoas, você entra numa prensa. Porque o azeite, ele não sai só falando, sai azeite. A azeitona, ela é prensada para o azeite sair. Você é moldada ali, né? O vaso, quando Deus vai recriar o vaso, né, que nós somos o vaso, ele amassa e refaz. Então é um processo doloroso, né? Mas assim, quando a gente segura nas mãos do Senhor, a gente sai viva do processo, curado, e aí sim nós poderemos transformar a vida. E eu quero fazer assim, uma pequena observação a respeito do permanecer no tratamento, permanecer na confiança no Senhor. Por quê? Por mais que você já tenha superado, a gente tem que ser vigilantes para a gente não cair de novo naquele espaço onde a gente estava ali, né? Então, tratar a saúde mental, para mim, é básico para eu poder ter condição de proporcionar uma maternidade mais efetiva, uma maternidade mais leve para os meus filhos, ser uma esposa, né, mais adequada para o meu marido, porque eu tenho defeitos, né? E assim, todos nós temos, todos nós Ninguém temos. É imune a defeitos. Isso, mas assim, a gente tem o ser humano, eu não sei se é só meu, né? Eu costumo falar de mim porque não gera processo, né? Mas nós temos um certo egoísmo de cobrar do outro, esperar do outro algo que nós não estamos dispostos a entregar. Então, com as terapias, com as minhas conversas com o Senhor, com o direcionamento do Espírito Santo, o que eu percebi nesse processo de cura da depressão, da ansiedade? Que isso foi causado por mim mesma, né? Pelo fato de esperar muito do outro, algo que eu não estava disposta a entregar, que eu não estava preparada, que eu não tinha maturidade para receber, e colocar a régua para o outro lá em cima e para mim lá embaixo. Então, assim, esse processo de maturidade é dolorido porque você começa a se enxergar. Eu comecei a me enxergar como mulher, como mãe, como profissional, como amiga, como ser humano. Então, eu comecei a enxergar as feiuras em mim, as feridas que precisavam ser curadas. Entendi. Então, quando Jesus foi me mostrando, eu falava, Jesus, faz essa faxina, não tá fácil não, mas eu preciso que o Senhor me mostre quem eu sou para eu melhorar a partir daqui. E o que é interessante é que você falou, tudo aquilo que você falou, a gente denota que você não deixou a sua história te limitar, que você se mostrou receptiva a uma transformação, tanto uma transformação na sua saúde física, mental e também espiritual, né? Porque a fé te moveu, a fé também te transformou, isso é interessante. A gente vê que você contando que isso interferiu também na sua maternidade, na forma como você educou os seus filhos, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, que colheu ainda mais frutos, né? Com a experiência do primeiro. Com certeza, sempre assim. Com certeza. Mas aquilo também te moldou a ser uma esposa melhor. E isso também te moldou a ser uma profissional melhor? Conta um pouco com relação ao seu profissionalismo, ao seu trabalho. Com toda certeza, com toda certeza. Porque o que acontece? Nós temos muita... Como nós estávamos conversando antes da entrevista, a gente é muito orgulhoso, né? O ser humano tem muito ego, né? Sim. Então, eu sempre me enxergava como uma boa profissional, como uma pessoa capaz de realizar as coisas. E aí, com a maturidade, eu comecei a perceber o quê? Que eu podia melhorar. Que eu podia enxergar mais o outro. Que eu podia olhar o outro com mais empatia, com mais compaixão. Sim. Em especial, os meus alunos e os pais, porque eu sou professora. Então, assim, quando eu olho para uma criança, hoje, eu não vejo um número, eu não vejo uma pessoa que eu preciso transmitir um conteúdo. Eu olho uma criança que traz uma vivência de casa, que talvez não está com uma família estruturada,
Essa criança precisa, além de eu ensinar português, matemática, ciência, geografia, os conteúdos da Base Nacional Comum, eu preciso de enxergar. Será que essa criança está precisando de um abraço? Será que esse pai e essa mãe estão tendo condição de alimentar bem essa criança? Por que essa criança está vindo sujinha para a escola? Por que essa criança está com o olhar perdido? Por que essa criança está batendo do coleguinha? Então você passa a enxergar o outro, né, os colegas de trabalho, as famílias, com olhos, contexto, com olhos mais, né, de olhar com a totalidade, né, o ser humano. Você é mais empático, e eu, assim, estou vendo o seguinte: quando você tem esse olhar mais humanizado, quando você entende que, opa, peraí, eu sou a profissional, né? Eu tenho que usar a técnica, mas eu sou humana. Então, primeiro eu tenho que ter um contato de pessoa para pessoa, entender o outro, para depois eu aplicar a minha técnica. Porque senão eu não vou conseguir chegar no objetivo. Sem a gente focar exatamente tanto nas crises, mas no seu crescimento, naquilo que você trouxe para a sua vida. Você já viveu momentos difíceis que te transformou na pessoa que você é hoje? Você gostaria de compartilhar algum desses momentos? Com toda certeza, há vários, né? Eu vou fazer 40 anos, com certeza já tive vários momentos difíceis. Mas eu tive um momento muito difícil na minha vida, que foi quando o meu filho caçula fez 2 anos e nós tivemos suspeita de autismo dele, ele estava com atraso no desenvolvimento. Então foi um momento assim que mobilizou toda a família e tudo, mas aquilo foi de um impacto muito grande para mim. Eu vivi um luto, né? Porque quando chega uma informação para você, a gente tem um filho ideal, né? A gente tem, a gente sonha desde a barriga. Perfeito, né? E assim, a gente quer o melhor para ele, então a gente sonha com ele perfeito. E aí veio na minha mente essa palavra filho perfeito. Eu tive uma pessoa muito especial. Né? Quando eu saí das clínicas, porque eu falo que o mundo do autismo ele é um mundo muito vendável, mas ele é um mundo que precisa de muito cuidado, né? E aí, quando eu saí daquelas clínicas com aqueles gráficos, com aquelas informações, eu passei uma semana calada, eu fiquei muda. E aquilo foi um impacto tão grande para mim. Eu falei assim: Deus, que objetivo que o Senhor tem com isso? Por que comigo? E eu creio que todas as mães que encontram o filho na dificuldade pensa também por que com meu filho, por que comigo. E assim, foi tão interessante de eu falar por que comigo, porque o filho é uma parte da gente, né? E aí, quando fez uma semana, uma amiga minha me ligou, uma prima muito especial, assim, me ligou e falou assim: Nath, e aí, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Ela falou assim: mas tá bem mesmo? Aí eu desabei, fui chorar. Aí ela foi e falou assim, eu falei assim: mas eu sonhei que o meu filho seria perfeito. E assim, aí ela foi e falou comigo assim: olha pra ele. O que seu filho é? Ele mudou? Ele deixou de ser seu filho? Ele deixou, aquele amor que você sente por ele é o mesmo? Eu falei: não mudou nada. Eu dou minha vida em troca da dele. Ela falou assim: então ele continua perfeito. Ele continua perfeito. Você Aos olhos do pai, ele continua sendo perfeito. E ele é perfeito. E ele é. Toda criança que é neurodivergente, ou às vezes vem com algum outro problema de saúde, eles são perfeitos. A única coisa que vai exigir da gente, né, é um cuidado maior. É uma decisão que você vai tomar de se posicionar e lutar pelo seu filho. Então aí, no fim das contas, não era autismo, foi um atraso de desenvolvimento. Até hoje ainda está em investigação, a gente está em tratamento, ele é super autônomo, hoje ele fala, né, ele está super bem, não fechou o diagnóstico de autismo, mas foi um baque para mim ali. E a partir daquele momento virou minha neura, estudar desenvolvimento infantil, o que fazer para acompanhar, né? A gente não tem uma condição financeira muito assim, exponencial, né? Nós somos professores e eu pensava: meu Deus, autismo é muito caro, como eu vou conseguir manter esse tratamento? E assim, eu tinha uma neura com isso, e assim, o Senhor me proporcionou a honra de ser terapeuta dele, e a gente fazia todo o acompanhamento com supervisores, né, de Belo Horizonte, e eu era assistente terapeuta dele. Eu fazia 15 horas semanais de intervenção com ele, apliquei o Denver nele dos 2 aos 5 anos. Você precisou de interromper um pouco o seu trabalho, ou reduzir a carga horária? Eu falo assim, a pandemia não foi por minha causa, mas Deus usou a meu favor. Na época era home office. Ah, tá.
Então, aqueles primeiros... Ajudava você a estar ali o contato com o Isso. Então, a primeira etapa, que foi a mais difícil de adaptação da família, dele, né? O meu aprendizado de como lidar com ele, eu estava em casa. Entendi. Então, eu pude vivenciar isso. E assim, se eu puder deixar aqui para uma mãe que está passando por uma dificuldade, ou às vezes chegou alguém e falou para você assim, o seu filho está diferente, o comportamento dele está diferente, está parecendo que ele está atrasadinho, alguma coisa assim, aceita. Por quê? Quanto mais cedo você intervir, maior vai ser a taxa de sucesso nas intervenções e na vida dessa criança. Então, assim, não fica se escondendo por trás do medo, por trás desse luto, dessa preocupação. Arregaça as manguinhas, porque quem vai salvar o seu filho é você. Pode ter médico, pode ter psiquiatra, pode ter psicólogo, mas é você que vai trazer essa transformação para a vida dele, mais ninguém. Entendi. Você tem muitos desafios, muitas tarefas. Eu creio que com certeza o fato de você ter vivenciado isso com seu filho também trouxe transformação no seu trabalho, no seu profissionalismo, na sua entrega com seus alunos, com certeza para melhor, porque você teve que se preparar muito mais, correto? Você mesmo falou aí, né? A quantidade de horas que você dedicava a ele, ao neurodesenvolvimento dele, né? Porque você queria o melhor. Você queria que ele desenvolvesse, que ele estivesse na mesma faixa etária das outras crianças e você conseguiu isso, você falou que ele desenvolveu, que ele conseguiu, né, realmente alcançar os marcos do desenvolvimento de uma criança normal como toda outra. E foi isso tudo pela sua dedicação. Isso é interessante, né? A mãe que se dedica, que se doa, mas em algum momento dessa toda dedicação, você conseguiu dedicar um tempinho para você também, para se cuidar? Menina... durante uns 3 anos, o foco foi só ele. Foi só ele. Porque, assim, é uma corrida contra o tempo, né? A gente tem uma idade padrão ouro para desenvolver a criança. Então, assim, do 0 ao 5, assim, não é que depois não vai desenvolver, mas nós temos as podas neurais, as janelas do desenvolvimento, né? Então, o meu foco era ali. Era ali. E aí, quando eu percebi, quando já tinha 3 anos, na verdade, não é quando eu percebi. Quando eu vi que ele embalou, né? Porque você fecha uma janelinha da aprendizagem lá atrás, vem 3, 4 de forma autônoma, né? A criança desenvolve aquilo que estava no entrave da aprendizagem, ele vem desenvolvendo sozinho. Então chegou uma fase que ele estava voando no desenvolvimento. E aí eu pude respirar. Aí quando eu respirei, doutora, eu fui perceber o quanto que eu estava doente. Mentalmente falando, fisicamente falando, porque eu não dormia. Eu comentei mais cedo com as meninas aqui, que eu aplicava as terapias de dia, fazia o que eu tinha que fazer de dia e virava a noite estudando. Maratonava o YouTube, lia os livros que os terapeutas me indicavam. Então, eu tinha que me tornar um profissional que eu não era. Eu tinha que me tornar... Aqui não tinha recurso na época, não tinha acesso, né? E a gente também não tinha condição financeira de delegar isso tudo. Então, eu tive que me desdobrar. Então, eu tinha 3 anos que eu não dormia direito, que eu não comia direito, que eu só pensava naquilo. E aí veio a depressão, ataque de pânico, porque o balde transbordou, né? Sim. As gotas foram pingando ali, o balde transbordou. E assim, eu lembro que a minha vida profissional ficou destroçada, o meu casamento não estava abalado, porque o meu marido é uma pessoa extremamente maravilhosa. Assim, meu marido é um homem que eu admiro. Então foi uma fase muito difícil para mim. E ele suportou o processo de me ver daquele jeito. E ele te ajudou nesse processo? Muito. Porque ele quando ele viu que eu estava quebrada, ele ficou de suporte. Então, assim, eu não estava bem, o que eu não estava dando conta, ele fazia. Então, foi muito importante. E hoje, como que você cuida da sua saúde? Você tem conseguido achar um tempinho ali para cuidar? É um processo, né? Sim. Quando você começa a se enxergar, o primeiro passo foi cuidar da minha saúde mental. Falei, não estou bem, aqui eu tenho que... Outro dia eu fiz uma comparação, porque tem uma pessoa muito querida que está passando pelo que eu passei. E eu me vejo, né? Aí, falei, olha, é assim, quando a gente dá uma surtada, é como se você caísse num buraco escuro. Cada passo que você dá, cada tratamento que você faz é um degrau na escadinha para você sair dele. Você não pode parar. Então, eu fui construindo a minha escadinha para sair daquele buraco escuro que eu estava. E a partir do momento que eu saí, agora a gente caminha, né? A gente vai fazendo os tratamentos, a gente conversa, às vezes tem dia que eu tô pra baixo, eu ligo para um amigo, vamos tomar um café, né? Os amigos também são terapia.
são importantes, né? Então, assim, é um processo que a gente vai caminhando e cada passo que a gente dá, mais longe daquela situação difícil a gente fica. Só a gente não pode parar. E às vezes tem gente que volta e cai no buraco de novo. A gente tem que sempre estar buscando, né? Buscando essa melhoria, buscando esse cuidado. Se aproximando de uma versão melhor de nós mesmos, né? Eu vejo muito assim no meu consultório, as pessoas que buscam tratamento. Eu tenho pacientes que buscam aquilo, elas chegam buscando de repente um tratamento estético, minhas olheiras, e aí a gente às vezes vai fazer um preenchimento, vai ter uma melhora ali da qualidade da pele, mas a gente sabe que por trás daquilo ali não é só isso. Por trás ali existe noites mal dormidas, existe uma má qualidade do sono, né? Existe um ser humano que está precisando de atenção, que está precisando de carinho, que está precisando de cuidado, que a pele dela, o cabelo, só está manifestando tudo aquilo que ela vivenciou por dentro. Mentalmente, psicologicamente, às vezes até espiritualmente, né? Porque a pele, o cabelo, a unha, ela só vai manifestar aquilo que ela vivenciou, né? Eu brinco muito até falando assim, gente, é ingrato. Pele, cabelo, unha, só vai nutrientes para ele depois que estiver sobrando no corpo. Então, quando a gente não está cuidando de outros órgãos, de outras partes do corpo, de si, a pele vai manifestar. A unha, o cabelo vai cair, vai ficar sem brilho, né? Às vezes a pele vai marcar ali com mais linhas de expressão, com mais olheiras. As marcas do envelhecimento, elas vão vir mais fortes. Por quê? Porque a gente sofreu mais. Né? Aquilo vai manifestar na nossa pele. E esse cuidado é muito importante. O fato de você ter procurado ajuda, de você ter procurado atendimento médico, psicológico, e você ter procurado também crescer espiritualmente, isso é muito importante. Você acha que hoje, né, chegando aí na fase dos 40 anos, você sente mais peso ou você sente mais liberdade? Nossa, muito mais liberdade. A gente se dá o direito, né? Hoje eu exerço muito mais autocompaixão. Eu era uma feitora de escravo comigo, assim. Se cobrava muito? Nossa, eu não podia errar, eu tinha que ser perfeita, né? E o perfeccionismo, assim, não sei se eu estou correta, mas eu enxergo como uma característica luciferiana, porque eu sou imperfeita. Eu tenho que buscar excelência. Mas a partir do momento que eu começo a cobrar de mim ao ponto de eu achar que eu não erro, você está tentando parecer com Deus. Sim. Então eu tenho que, na minha insignificância, enxergar ali que eu erro. E a partir desse momento eu começo a enxergar o outro também. Sim, verdade. Porque o meu perfeccionismo não me deixava enxergar. É aquilo que você fala, abaixar um pouco a régua, eu né? tenho que abaixar a régua pro outro, né? E assim, pra si também, pra né? mim também. E assim, eu me sinto hoje no direito de falar não. Que nesse meu perfeccionismo eu acabava assumindo situações que não eram para eu assumir. Eu compreendo. Né? Então eu aprendi a falar não, olha, eu não consigo, não posso, né? A necessidade de me justificar muito. Se eu precisasse falar um não pro outro, doía, eu tinha que me justificar ao extremo. Então assim, hoje eu não carrego mais fardos que não são meus. E os que são meus, eu entrego na mão de quem pode resolver. Eu chego lá nos pezinhos de Jesus e falo, Senhor, tá aqui esse fardo. Eu entrego aqui nas suas mãos. Então, assim, me ajuda a carregar. Então, que às vezes são fardos que eu mesmo criei, né? Senhor, esse problema que foi eu que eu criei, mas me ajuda a resolver. Então, assim, fica muito mais fácil, né? Você entender que você não precisa de alcançar expectativas dos outros, né? A única expectativa que eu crio é em Cristo e a única expectativa assim que eu quero alcançar é cumprir aqui na Terra o propósito que Ele tem para mim, né? Então assim, é muito importante a gente se enxergar com mais amor, com mais autocompaixão. Lógico que assim, nos vigiar, né? Nós temos que ser vigilantes com o nosso comportamento, né? Porque gente não é gente, né? A gente acaba extrapolando, né? O ser humano, a carne, ela nos faz assim fazer coisas que não são lícitas, né? Mas é importante a gente se enxergar com amor, porque quando eu me enxergo com amor, com autocompaixão, eu passo a enxergar o outro também. Sim. E a gente vê você transmitindo que hoje assim você tem essa fé, essa maturidade, essa segurança, essa autoconfiança, ela repercute na sua vida, né? Natália, a gente percebe que esse autoconhecimento, essa paz, essa segurança que você adquiriu ao longo dos anos dessa sua jornada te trouxe uma fé madura. E eu sei que hoje você trabalha com o Ministério Infantil, que é um projeto muito importante. Como que foi? Como que foi essa decisão de
poder trabalhar com esse projeto? Foi um chamado? Foi um propósito? Foi um puxão de orelha? Como que foi essa decisão? Me conta. Eu sempre ouvi falar, assim, nas pregações, que quem tem chamado não quer, né? A pessoa é pego, assim, no meio da história. Laçado. Foi um processo muito, assim, surreal. Na época que eu fui servir na Igreja Batista, que eu me tornei membro na Igreja Batista de Pocrane, que o pastor Roberto e a Solange me acolheram, os irmãos me acolheram lá, eu estava no auge da depressão e da crise de pânico. E o Daniel, ele não convivia bem em ambiente nenhum que eu estava, então eu estava precisando de cuidado. Então eu fui muito bem acolhida lá, as líderes de crianças que estavam lá acolheram o Daniel, então eu fiquei lá porque lá foi um lugar que eu me senti bem. Então eu queria estar porque eu era amada lá. E aí, só que eu tinha um problema. Eu estava afastada de licença tratamento, saúde da escola, porque quando eu punha o pé na calçada da escola, me dava crise de pânico. Eu vi uma criança, a minha vontade era correr. Eu não queria ouvir barulho de criança. Eu estava extremamente fragilizada ali naquele ambiente de ensino. E criança, eu não sei se era a situação do Daniel, até hoje eu não descobri qual que era o gatilho da época. E assim, doía muito, porque eu sempre amei ser professora, eu sempre amei criança. E aí, um dia a Solange falou comigo assim: amiga, você podia me ajudar com o Ministério de Criança, você é pedagoga, psicopedagoga, você tem todo um conhecimento pedagógico que a gente precisa tanto. Eu falei, pelo amor de Deus, Solange, eu não tô aguentando ver menino. Você pode me colocar ajudando as meninas da faxina, limpando os bancos, faxinando, fazendo o que for na igreja, posso ajudar a preparar a ceia, o que for, mas não me coloca junto com criança, eu não tô aguentando ambiente de ensino. Ela olhou pra mim e riu e falou assim, eu vou te dar um tempo, você precisa ser curada. Aí tá bom, e ela sempre me tratando com aquele amor, aquela constância dela, né, que ela é muito serena. E oi, amiga e tal, chegou. Aí um dia, e aquilo foi me, assim, Jesus foi me curando, né, eu fui saindo daquela crise. E aí o Espírito Santo começou a me despertar, e eu falava assim, Será que eu vou trabalhar com criança na igreja também? Será que isso é pra mim? E eu comecei a orar e pedir a Deus respostas, né? E aí, doutora, foi num sábado, eu orei e falei assim, Senhor, do jeito que eu falei com a Solange, ela não vai me procurar de novo, porque eu fui muito incisiva com ela. Se fosse eu, no meu orgulho, eu jamais iria voltar e pedir ajuda pra pessoa. A pessoa categoricamente falou comigo que não sei o quê. Se for pra eu trabalhar mesmo, a Solange vai vir e vai falar comigo de novo, vai me pedir para ir trabalhar. E eu vou esperar esse posicionamento do Senhor, tá bom? Eu conversei com Deus e tal. Aí, doutora Lívia, gente, eu lembro, foi muito engraçado. Isso foi num sábado. Quando foi no domingo, no culto à noite, na pressa de sair do culto, né? Todo mundo sai correndo para ir embora. Eu saindo para ir embora. Aí a Solange, Nath, te escalei para domingo que vem, tá? Aí eu, misericórdia mesmo. Eu falei, misericórdia, que é isso, Solange? Tá bom, você vai, né? Eu falei, claro que eu vou, tá bom, tá joia. Mas assim, não foi lindo. Eu ainda tava machucada, eu ainda tava com crise de ansiedade. Mas eu aprendi nisso que o servir a Deus cura. Então, foi lá no Ministério Infantil que eu fui curada da crise de pânico na escola. Olha só. Então, dali do ambiente da igreja foi onde fluiu para a minha vida profissional. E assim, foi muito interessante porque foi 2 sustos que eu levei. Aí, quando foi no ano de 2024, no fim do ano de 2024, certo dia eu cheguei na igreja à noite, eu não tinha ido à EBD de manhã. Cheguei à noite, todo mundo pegando a minha mão. Parabéns, Nath. Parabéns, tia. Parabéns. Eu tô assim, gente, mas nem é meu aniversário. O que é isso? Outro, parabéns. Eu falei, gente, que é isso? Tá bom. Aí, quando foi mais tarde, passou o culto, eu cheguei pra Cláudia e falei assim, prima. Aí ela, o quê? Você tá sabendo de alguma coisa que aconteceu? Que tá todo mundo me dando parabéns. Você não sabia, não? Não. Você é co-líder com a Solange do Ministério Infantil? Eu falei assim, gente, eu não acredito não, gente. Pelo amor de Deus, onde que a Solange tá com a cabeça? Aí eu cheguei, Sol, que juiz é esse seu? Você não falou nada comigo? Uai, não tem outra não, meu filho, não tem outra não. Você não viu os apontamentos dos anos anteriores? Não tinha outra pessoa pra gente nomear. Então, assim, como eu respeito muito os meus pastores, eu sei que todas as decisões que eles tomam é embaixo de muita oração, direção do Espírito Santo, eles não fazem nada
com base no que eles acham, eles sempre buscam do Senhor. Então não tem como falar não para a missão, né? E eu já estou indo para o meu 2º ano de liderança junto com a Solange do Ministério Infantil. E você gostou dessa experiência? É maravilhoso, né? Servir ali, você pregar a palavra para crianças é plantar semente, né? E eu falo que o coraçãozinho da criança ele é um solo fértil, que a primeira semente que é plantada é a que vai crescer, é a que vai germinar mais rápido, é a que vai criar raízes profundas. Eles são inocentes, né? Esse ano foi o primeiro ano que eu mandei meu menino para catequese. E eu perguntei assim, Davi Luque, e aí, meu filho, como é que foi? Você gostou da catequese? Mamãe, eu amei a Escolinha de Jesus. Ai, maravilha. Achei tão bonitinho falando, Escolinha de Jesus. É lindo. Né? Então, quer dizer, ele foi lá, ele aprendeu sobre a vida de Jesus, ele aprendeu algo importante que levou para ele, né? Eu falei um nome categórico, né? A catequese. E ele falou, nossa, eu amei a Escolinha de Jesus. Que maravilha. E a criança esse terreno fértil que você falou, né? Toda sementinha que é plantada, ela floresce. Isso. E esse projeto que você está trabalhando realmente é muito lindo, porque é uma missão. Né? Realmente atender um chamado. Às vezes, o que eu acho assim interessante, mas eu sei que é doloroso, é como o Senhor, ele escreve realmente certo, mas por linhas tortas, que você precisou de passar por todo um desafio para te preparar para essa missão. Às vezes, naquele momento, a gente não entende. A gente não entende por quê, né, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Você teve que se reinventar, você teve que estudar, você teve que correr atrás, você teve que se preparar para você poder desenvolver o seu filho, ensinar para ele. E você que já é pedagoga, que você já é professora, que você já tinha um dom, mas você teve que se reinventar. E essa reinvenção, tudo aquilo que você passou com seu filho, fez você se transformar. E você pode transformar a vida de muitas outras famílias através do seu trabalho. Né? Porque aquela sementinha que é plantada na vida da criança, a criança vai levar também essa mensagem para outras pessoas na própria casa. E elas podem mudar a própria família. Então você entra na vida dessas pessoas, você entra na casa, na família de muitas pessoas através dessa criança. E olha como que foi um chamado bonito, mas você precisou de sofrer para atender esse chamado. É o processo, para se transformar, para você estar preparada para conseguir. É o treinamento, né? É o treinamento. É o treinamento. Eu falo que o soldado de Cristo, o treinamento dele é tão pesado quanto ou pior doloroso do que o treinamento do soldado que vai para um exército aqui da terra. Porque você tem que ter a musculatura para você enfrentar e para você conseguir segurar nos braços aquilo que o Senhor tem para você trabalhar ali, né? Porque você se dispor a construir o reino não é uma decisão leviana, né? É um posicionamento. E você precisa muito de estar com Jesus, você precisa muito de contar com o Espírito Santo, porque senão você não suporta o peso do chamado. A fé sem movimento é vazia. É vazia. Né? Tem que ter o movimento, tem que correr atrás, tem que ter a busca. Isso sim. É verdade. Natália, o que é para você ser uma mulher que transforma? Doutora, eu não tenho pretensão de ser eu a transformadora. Eu penso o seguinte, se Deus quiser usar a minha história de vida, se Deus quiser usar as minhas experiências, eu me coloco como um fio condutor entre Ele e as pessoas. Então, Ele vai me usar como ferramenta, né, para poder transformar vidas através daquilo que Ele fez na minha vida. Então, se o meu testemunho transformar alguém, se as minhas experiências ajudarem alguém a passar por algum desafio, eu estou muito feliz por isso, mas assim, vai depender do que Deus quer fazer através de mim. Então assim, eu não tenho a pretensão de, por mim, né, conseguir fazer essas coisas. Se Ele quiser, eu estou disposta. Entendi. Não, mas com certeza vai transformar, sim. Você já transforma com o seu trabalho, com o seu carisma, com a sua dedicação. Porque até mesmo esse trabalho, esse projeto que você está desenvolvendo na igreja, ele vai transformar a vida de muitas famílias. E para a gente finalizar aqui, eu quero fazer mais uma última pergunta. Como é ser a sua melhor versão, mesmo tendo iniciado lá atrás com uma vida tão difícil? É não se fazer de vítima. Então, a partir do momento que eu decido não deixar as pessoas que me feriram, as situações que me feriram, tomarem conta de quem eu sou, né? Eu deixo aquilo para trás, eu não vou fazer... me fazer de cega, Sim. Porque se aquilo me machucou, precisa ser curada. Só que se eu for curada, eu não posso continuar carregando essas situações ao longo da minha vida. Então eu tenho que, passado é para ficar, né? Eu tenho que viver o meu presente e seguir para o meu futuro. Então a partir do momento que eu decido
não carregar essas feridas comigo, esses fardos comigo, eu consigo ser uma melhor versão, né? E buscando, né? E eu sempre ouço uma frase, né? Que as pessoas às vezes têm síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Mas eu preciso de entender que eu tô em transformação, né? Eu tenho que uma plaquinha na minha testa, é em construção. Sim. Hoje, eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. Só que eu tenho que seguir melhorando. Eu não posso voltar a ser aquilo que eu fui, né? Eu tenho que buscar ser a minha melhor versão, a minha melhor versão todos os dias, né? Não só ficar na minha zona de conforto. Então, eu tenho que buscar informação, eu tenho que estudar, eu tenho que conversar com pessoas que eu admiro para eu poder aprender com elas. Então, a minha melhor versão vai vir com o tempo. Sim. Natália, eu quero te agradecer por ter confiado nesse projeto, por ter passado esse dia aqui com a gente, né? Esse pequeno momento, com esse bate-papo, compartilhando a sua história de vida, os seus desafios, tudo aquilo que você enfrentou com várias pessoas. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outras mulheres a se transformar, a mudar a forma como elas se veem no mundo, como elas se enxergam, e pode transformar a vida delas, até mesmo estimulá-las a ser a melhor versão delas mesmas. Obrigada. Eu que agradeço de coração. O convite, fiquei muito honrada. Transformação é interromper padrões, é se modificar, é se transformar por meio de um chamado e atendê-lo. E você, mulher, que quer reconstruir a sua história, que quer modificar, que quer ser cada dia a sua melhor versão, conte comigo. Eu estarei junto com você nessa jornada.